Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vou estar deixando uma palavra de Deus nessa noite, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 2. Vou estar lendo alguns versículos aqui, que vai dizer assim, ó. E foi um varão à casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Aleluia. Por 3 meses. Só até aqui, porque esse texto é bastante grande. Ele é um pouquinho grande, né? Esse menino era filho de Joquebede com um varão de Levi. A mulher concebeu e teve o filho, né? Filho Moisés. Então, na época, não poderia ter filho, não poderia ter homem. Todos os homens, criança, menino, homem que nascia, eles mandavam matar. Mas quando nasceu este menino, esse Moisés, Deus já tinha escolhido ele, porque Deus tinha um plano na vida dele, né? Aí o que aconteceu? Eles esconderam ele por 3 meses. Quando já não dava mais para esconder, eles arrumou um cestinho, betumou aquele cestinho por dentro, por fora, colocou o menino e soltou no rio. E foi lá e soltou no rio, né? A filha de Faraó, foi banhar naquele rio. Aí ela viu aquele cesto, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela foi banhar no rio e as donzelas que acompanhavam ela passeavam pelas bordas do rio. Ela viu a arca no meio. Ela viu a arca. Peraí, tá escuro aqui. Do meio dos juncos, e enviou a sua criada e tomou. Então ela foi lá com a criada, abriu o cestinho, viu o menino lá dentro do cestinho, tirou o menino. Aí elas que fizeram? O menino chorava e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então o menino, ele era hebreu, né? Era Moisés, filho de uma hebreia. Aí, o que aconteceu? Ela pegou o menino, Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, para amamentar ele, né? Que crê este menino para ti, que cria esse menino para ti. As donzelas disse, né? Foi atrás desta hebreia, a ama, que ela ainda tinha leite, né? Porque ela tinha posto o menino com 3 meses dentro daquele cestinho, né? Com certeza com o coração partido, né? Mas ela colocou. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi. E se a moça chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu darei teu salário. Chamou a própria mãe para criar o filho para ela, que ela tinha achado lá na água. E ainda, além da mãe estar criando o menino, ainda ela deu um salário, pagava um salário para ela, né? Agora imagina, né? Que bênção, né? Aquela mãe com o coração partido, ela colocou o filho dentro daquelas águas, mas aí depois foi encontrado de dentro da água, e ela foi criar aquela criança e ainda recebendo um salário, né? Ele pensou que bênção de Deus, né?
cria-mo e darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Aí ela adotou o menino, né? Que aí ele poderia ficar lá, né, no palácio, porque era adotado da própria filha de Faraó, né? E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas tenho tirado. Por isso que eles colocaram o nome de Moisés, porque ele tem o símbolo de quando tirou da água, né? Então, eles colocaram esse símbolo, tiraram da água. Então, esse menino, ele era um plano de Deus, né? Deus já tinha um plano muito grande na vida de Moisés, porque quando ele nasceu, então ele não podia ficar ali, né? A mãe colocou no rio e ele ficou lá na água, mas depois foi encontrado pela filha de Faraó. E foi ali, adotou ele, ele criou, virou rapaz ali dentro do palácio. Mas quando ele foi ver, aqui depois, mais para frente, aqui no versículo 11, vai dizer que ele estava ali no meio do povo e eles viu ali, né, eles judiando das pessoas que estavam trabalhando. Ele entrou no meio, aí foi que ele matou um homem, né, enterrou na areia, porque ele viu que eles estavam judiando ali, né. Moisés era hebreu e os outros era egípcio, né. Então aí ele pegou, ele disse assim, ó: e aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Então estava ferindo os irmãos dele, da parte dele, né? Que era hebreu também. E olhou a uma e outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Então ele viu, né? Quando descobriram, que ele viu que a pessoa descobriu que ele tinha escondido lá na areia, ele fugiu. Aí ele fugiu e foi para a terra de Midian, né? Aí ele fugiu, foi para a terra de Midian e assentou-se junto do poço. Ali à beira daquele poço, ele conheceu umas moças lá, né? Defendeu aquela moça dos pastores ali que ia pegar água para as ovelhas, né? E ali ele defendeu aquelas moças. Aí o pai das meninas disse: por que não chamou ele para comer pão? Aí ele foi comer pão e ali pegou o pai das moças, né? Que era o Jétro, deu a filha para ele casar. E ele casou com aquela moça, né? Aí depois ele virou pastor de ovelhas do sogro dele. E aí foi. Depois um dia ele teve encontro com Jesus, com Deus, na sarça que pegava fogo e não queimava, né? Tá tudo nesse texto, tem que ler tudo, né? Mas não dá tempo. Aí ele encontrou ali com Deus, foi o encontro que ele teve, e Deus falou para ele que ele estava vendo a aflição do povo de Egito. Aí então foi que Deus falou para ele ir. E ele não queria ir, mas aí Deus falou: não, eu tenho chamado. Então veja bem por quê, né, que ele foi salvo de dentro daquele rio, né? Porque Deus tinha um plano na vida dele para ele salvar o povo do Egito, porque o povo estava sofrendo. A aflição do povo era muito grande, ele estava sendo escravo ali, né? Aí foi que ele pegou e foi, né, ali para salvar aquele povo, aonde atravessou o Mar Vermelho, todas essas coisas, né? É um texto bastante grande, se a gente for falar isso aí, você fica um tempão falando, né? E não dá tempo, porque a gente tem que ficar contando os tempos, porque não pode passar de 15 minutos o meu vídeo aqui, porque se passar de 15 minutos o YouTube não aceita. Então ele disse assim, ó, eu vou falar aqui sobre Peraí, ele foi para Midian, né? E aqui, no 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Ó, ele disse assim, ó: e
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que era o sogro dele, seu sogro sacerdote de Midian, e levou rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus Horebe, Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Então ali ele viu aquele fogo pegando aquela sarça, né? E o fogo queimava, mas a sarça continuava do mesmo jeito. Então foi ali que Deus falou com ele, né? Que estava vendo a aflição daquele povo, que era para ele ir lá livrar o povo do Egito, que ele estava sofrendo. Aí ele, a partir dali, ele pegou esta causa e foi atrás, né? Aí outro dia eu acabo de falar mais um pouco, porque eu quero também explicar depois o 3 aqui também, que não dá tempo de eu explicar agora. Talvez segunda-feira, talvez eu faça um vídeo ao vivo, porque eu vou estar falando desse 3 aqui, tá? Deus abençoe a noite de vocês, a minha também. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fica na paz de Deus. Amém? Fica com Deus.